Em nome do Senhor Jesus, a palavra será lida agora para o estudo desta noite no capítulo 1 de João, os versos de 11 a 14. Veio para o que era seu, isto é, Jesus, veio para os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Divino Espírito, esta é a tua palavra e a sua aplicação é tua obra. Portanto, glorifica o Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, operando esta palavra em todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Na primeira noite, Jesus nos falou sobre o tema sine qua non: se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Vimos que o arrependimento é uma troca da mente. Vimos muito sobre o falso arrependimento, tanto praticado como pregado. E na segunda noite, tratamos também de outro tema indispensável que o Senhor Jesus apresentou, dizendo que se não vos converterdes e não vos tornardes humildes como a criança, de modo algum podereis entrar no reino de Deus. Está aqui a conversão como uma condição indispensável para a salvação do pecador, assim como era o arrependimento. Vimos que a palavra converter significa em transformação de ímpio em justo. Isto é que é converter. Mudar de seita não é conversão. Mudar de doutrina não é conversão. Conversão é uma vida transformada pela graça transformadora de Deus. E ontem, outra vez o Senhor Jesus nos falou que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E pudemos abordar o assunto mais em face do pecado. Porque este Cristo que veio nos salvar do pecado, Ele só pode salvar pelo único processo da regeneração ou do novo nascimento. Ninguém se salva fora do novo nascimento. Foi assim que Ele declarou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E nesta hora, a palavra de Deus continua ampliando este processo salvador de Jesus, porque Ele veio nos salvar do pecado. Se alguém diz crer em Jesus e não está salvo do pecado, não crê em Jesus como seu Salvador. Mas isto é crer, porque os demônios também creem e não se salvam. E na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, vimos muita gente que creu e nunca foi salva, e nunca se salvou. E então assim, crer em Jesus como Salvador, é preciso que se creia não somente nele,
mas em tudo quanto ele está declarando. Porque afinal, se alguém disser que crê em Jesus e não crê no que Jesus diz, não crê em Jesus. Porque aquele que a Deus não crê, mentiroso o faz. Logo, não está crendo em Jesus como um Salvador, está crendo em Jesus como um mentiroso, deixando de crer em sua palavra. E agora, vejam bem aqui o que o anjo disse a José. Em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É o anjo Gabriel comunicando a Maria o nascimento virginal por obra do Espírito Santo de Jesus. E aproveitando o ensejo, o anjo dá-lhe o nome, dizendo: ele se chamará Jesus. Porém, o nome Jesus significa, não é um nome sem significado, um nome sem sentido. E o seu nome é Jesus. Mas o que significa Jesus? O texto sagrado diz aqui, pela interpretação do anjo Gabriel, significa aquele que salva o seu povo dos seus pecados. Cuidado com essa definição. Se você crê em Jesus e vive no pecado, Jesus para você não é Jesus. Não é Jesus. Porque Jesus é aquele que salva do pecado. Talvez o seu nome seria fracasso, seria decepção, frustração e até confusão. Mas para ser Jesus, ele há de te arrancar do pecado, pela raiz. Pela raiz. Alguém já veio aqui esta semana me acusar de radical. Eu? Olha para o texto de Mateus 15:13, por favor. Eu, radical? Pobrezinho de mim. Respondeu-lhe ele: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Arrancada! E não foi eu quem colocou esse texto aí, não. Arrancada! Isso significa radicalismo puro e decisivo. E o que é a planta que o Pai Celestial não plantou? O pecado. Com os seus frutos, que se chamam os pecados. Por que radical? Será que ele tem razão? Eu estou olhando para o texto agora de Jeremias 31:12 e lembrando-me como é bom ser radical. Que bênção, que maravilha é ser radical. Hoje nós vemos aí as lavouras, como são tão bem cuidadas, como se entra ali com aquelas maquinárias possantes, aqueles arados, aqueles implementos apropriados para erradicar tudo, a fim de que se plante o que convém. Será que isso é errado ou é certo? Deus quer fazer isso na tua vida, no teu caráter, na tua pessoa. Não é só na terra, não. Porque esta terra, se levar alguma praga, ainda assim mesmo poderá dar algum fruto. Mas se a praga do pecado ficar com você, você estará com seus costados no inferno e no eterno lago de fogo. Deus precisa ser radical, nós precisamos desse radicalismo, nós precisamos de um benefício profundo.
Jeremias 31, 12. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. A palavra de Deus aqui declara que ele pretende plantar na sua alma um jardim regado. Quem planta este jardim na sua alma? É Deus. Deus. Ele deverá admitir neste jardim as suas belas flores e as pragas. É assim que você quer o seu jardim? Pois bem, então vá acertar esse jardim com outro, porque com Deus não. Ele disse que primeiro ele erradica tudo que é mal da sua natureza para colocar em você tudo que é bom, que se chama o seu jardim regado. Você encontra quem venda isto por menos, e por muito menos, por um dízimo gordo que você coloque lá na tesouraria, você será tratado assim até a hora da sua partida, terá um enterro celebrado, só que você vai para o inferno, mas isso não lhe incomoda. Porém o Senhor é radical, porque o Cristo é radical, Ele é Jesus, é aquele que salva o seu povo dos seus pecados. E salvação que não salva de pecado é utopia, é piada, é fraude. Salvação que não salva do pecado é absurdo. E a Bíblia tem por fim, em todo o seu assunto, a salvação dos homens. Vamos ao texto de Tito 2,14. E ali você vai começar tratando com o sacrifício desse Salvador total, desse Salvador Jesus, desse Salvador competente, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Jesus não deu algum preço qualquer por nós. O preço que ele colocou ali por nós foi a sua própria pessoa, divina, imaculada, santa, perfeita, ali naquela cruz. Mas o texto está dizendo aqui, para nos remir. Você está com o texto aberto? Então vamos falar juntos. Para nos remir de toda a iniquidade. Se você encontrar aí uns reverendos com R pequeno, que propõem que a gente se salva, mas continua na iniquidade, não são pregadores da verdade de Deus, porque Jesus se deu a si mesmo para nos remir. Vamos falar juntos? De toda a iniquidade. Parece-nos que o Senhor Jesus não faz como esse ditado que nós usamos aqui no Brasil: mata a cobra e mostra o pau. Não. Aí pode haver engano. Eu posso mostrar um pau qualquer e dizer: com esse pau matei um enorme de uma cobra do tamanho de um elefante. Mas não matei nada. Agora Jesus não, mata a cobra e mostra a cobra morta. Agora aí não tem desvio do fato. Vamos olhar agora para esta expressão bíblica, que para nos regenerar, Ele se deu a si mesmo em preço de redenção, para nos remir de toda a iniquidade. Lá na cruz,
Ele tratou com o nosso problema e tratou conosco. Eu já tive essa meia medida. Enquanto eu esperava que Deus tratasse o meu problema, eu não tive solução, porque Deus precisava tratar com o meu problema e comigo. Eu queria que Ele desse um grande banho no meu corpo, no meu porco, não é corpo não, porco, todos os dias. O senhor ia falar corpo, falou porco, não senhor. Eu ia falar porco, falei corpo. Eu queria que Ele me desse um banho de perdão todos os dias. Mas Ele estava querendo mudar a minha natureza de porco. A palavra porco aqui é pecador, é imundo, é sujo aos olhos de Deus. Repugnante, detestável. Ao ponto do Senhor declarar que Ele não pode nem olhar para nós por causa da nossa maldade, dizendo: não posso suportar as tuas iniquidades. Os teus pecados te afastam de mim. É um Deus santo. Mas lá na cruz, Ele mostrou que, detestando o nosso pecado, Ele nos ama. Ele disse ali, comentando aos apóstolos certa vez: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Um amor tem medida. Porém, a maior medida de amor é o dar a sua própria vida em favor de uma pessoa amada. Ele fez isto. E lá naquela cruz, Ele nos atraiu para si, quando declarou: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E Ele está mostrando aqui que, com o seu grande amor, Ele nos atraiu para si. Mas onde? Lá na cruz. Por que na cruz? Porque todos nós estávamos sob pena de morte. Gálatas capítulo 2, nós vamos ler agora o versículo 19 apenas. Neste verso 19, vamos parar e vamos meditar no que está dito aí, para a nossa experiência. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Amém. Amém. Mediante a própria lei, a outra versão diz: pela lei, eu morri. No fim desse versículo, conforme foi lido, morri crucificado com Cristo. Mas eu precisava morrer? Sim. Sim. Lá em Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte. É a morte. E em Gênesis, agora vamos a Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, nós temos aqui duas leis. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós temos aqui duas leis, uma lei permissiva e outra lei proibitiva. Nesta primeira lei, ele diz ao homem: você pode comer de tudo o que há aqui no jardim. Depois proibiu, dizendo: você não vai comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal.
Porque o bem o homem já conhecia, o mal não. Seria exatamente o seu primeiro passo para o mal entrar em desarmonia com Deus. Então, a essa altura, veio a lei proibindo: não comerás. Mas como toda lei, para ser completa, precisa levar a penalidade anexa. Outro dia um guarda me multou. Eu economizei uma voltinha, não é? E então o guarda me apanhou. E ele sabia a penalidade que havia de me impetrar. Quando ele lavrou a multa, ele já me informou: o senhor irá pagar a importância X. Porque toda a transgressão envolve penalidade. Menino, não vai ali, senão você vai levar couro. Olha aí já, lei e a penalidade anexa. Não pode ficar sem a penalidade. Não haverá orientação. Não haverá orientação. Eu soube que com essa história do selo pedágio, aqui pelo Brasil, os guardas rodoviários ficaram grandemente dificultados, porque eles não sabiam que penalidade aplicar na pessoa que não portasse o selo pedágio. É uma confusão quando a lei não envolve a penalidade. Se alguém transgredir, tem que sofrer a pena X. No Código de Trânsito, existe uma penalidade para aquele moço que passou por mim hoje, não é? Enquanto a gente esperava o semáforo vermelho ficar verde, ele entrou e passou. Ainda pensei comigo, transgrediu a lei, e se fosse apanhado por um legislador, iria sofrer a penalidade que deve existir ali no Código, indicando o que ele deve sofrer. Agora Deus colocou aqui no Éden, sobre Adão, este mandamento: não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque se comeres, a penalidade será o quê? E então, uma vez cometida a transgressão, os nossos primeiros pais ficaram debaixo desta pena. E segundo o texto de Romanos 5,12, que é o mais comum para se acrescentar aqui, Romanos 5,12, todos nós nascemos neste mundo debaixo da pena de morte pelo pecado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu vivi por muitos anos na minha vida horrorizado com a ideia de pena de morte. Uma ocasião chegou em nossa igreja um pastor que admitia a pena de morte como uma lei justa, mesmo entre os homens. Eu fiquei tão horrorizado com a declaração daquele pastor, ao afirmar que ele admitia a pena de morte. Eu fiquei tão incomodado, eu fiquei aflito, eu fiquei de uma certa maneira até com pressa que aquele homem fosse embora logo da minha casa. Ele era meu hóspede, sabe? E ainda faltavam uns 2 ou 3 dias para terminar a semana de conferências, e eu gostaria que já fosse o domingo à tarde e à noite para esse homem sumir da minha casa, porque ele admitia a pena de morte. Abra sua Bíblia. No capítulo 35 de Números.
Vamos ler o verso 16 primeiro. Faz favor de observar que aí em Números 35, a começar do verso 16, é Deus falando. Aqui é Deus falando. Não é um intérprete de Deus, não. É Deus mesmo falando. Mas, se alguém ferir a outrem com um instrumento de ferro, de modo que venha a morrer, é homicida, e o homicida será morto. É claro que a lei tem que constar a pena como consequência, como punição do crime. E aqui a palavra de Deus disse que se um homem matar o outro, Deus disse que esse assassino precisa pagar com a própria vida a vida que ele sacrificou. É Deus. Eu não estou aqui para defender Deus. Eu não sou advogado de Deus. Ele não precisa disso. Versículo seguinte, o 17. Ou se o ferir com uma pedra na mão, que possa causar a morte, e ele morrer, é homicida, e o homicida será morto. É a lei com a sua penalidade. E o verso 18. Ou se o ferir com um instrumento de pau na mão, que possa causar a morte, e ele morrer, é homicida, será morto o homicida. É lei. É lei de Deus. Eu sei que alguém está querendo saber se eu sou a favor ou contra a pena de morte para me pegar na rua, não é? Mas não fui eu que criei essa pena de morte aqui, é Deus. É melhor você se pegar com ele no dia de juízo, não é? E acertar. Se você ganhar dele, você manda ele para o inferno e você vai para o céu. Mas é Deus que está instituindo isso aqui. Vamos ver o verso 21. Ou por inimizade o ferir com a mão, de modo que venha a morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrá-lo, o matará. Por favor, é Deus quem está falando isto aqui. Vamos olhar ainda para o verso 30 nesta mesma passagem, nesse mesmo capítulo. Todo aquele que matar alguém será morto conforme o depoimento de testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para condená-lo à morte. É interessante que ele ainda está regulamentando a pena de morte, sabe? É aquele conceito que se tem, mas se matar um homem inocente? Pois é, ele está regulamentando aqui, dizendo você não vai matando qualquer pessoa sem ter certeza que ela seja ou não homicida. Ele está regulamentando. E ainda o verso 31. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que é réu de morte, porém ele certamente será morto. Este versículo nos chama a atenção para um ponto interessante. A pessoa que cometer o crime, é ela quem paga. A alma que pecar, essa morrerá, é ela mesma. Mas acontece, meus amados, que o que acabamos de ler aqui agora é lei de Deus, dizendo não se muda a pena de pessoa para outra pessoa. Não se muda. Mas como é que dizem por aí que Jesus morreu por nós? Dizem por aí, mas você hoje precisa estudar a Bíblia mais de perto. O dizem por aí não está na Bíblia, não. O dizem por aí não está na Bíblia, não. Esse morreu por nós aqui, significa que ele morreu em nosso favor, não em nosso lugar. Nós temos ali uma preposição que se pronuncia uper, que significa em favor de, em benefício de. Ele morreu ali
em nosso favor. Mas uma coisa ele precisava fazer, é que ele nos encontrou condenados à pena de morte pela lei. Todos nós. Eu sei que há muita gente que não gosta disso. E Deus está dizendo, enquanto você não chegar para esse fato, você não vai ter uma experiência de libertação. É por isto que Deus não tem esta sapataria de concertos. Eu às vezes falo para esses irmãos que têm sapatarias de concerto, não é? Sapataria rápida de concerto. Digo, Deus nunca montou isso aí. Ele não concorda com meia sola. Ou ele tira tudo do homem e coloca nele tudo novo, ou ele deixa o homem com seu tudo velho e que vá para o inferno. Segundo aos Coríntios 5,17, mostra aqui a palavra de Deus, que o plano de Deus é ainda radical neste ponto. Ele não tira do homem apenas alguma coisa, ele tem que tirar tudo para lhe restaurar a vida perdida pela morte no pecado. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu gostei da experiência daquele ladrão ou malfeitor no capítulo 23 de Lucas. Nós temos ali alguns versos que descrevem este relato. Jesus estava pendurado na cruz do meio e aos seus lados havia de um lado direito um malfeitor e ao lado esquerdo um outro malfeitor. Versos 39 até o 41. Então, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Nós estamos aqui morrendo, pregados nesta cruz, estamos aqui passando pela pena de morte, porque merecemos, disse este condenado. Mas foi este que alcançou a salvação, porque aí em seguida, este homem se voltou para Jesus com uma oração tão simples, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus não podia deixar esse homem sem resposta, porque ele é um homem que reconhece que ele precisa de morrer. E deu-lhe esta resposta: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui, você, para nascer de novo e para ser salvo, precisa morrer. A palavra de Deus determina esta mensagem: você precisa morrer. Este morrer aqui é morrer para o pecado, não é um morrer simbólico, não. É um morrer tão real como foi a morte de Cristo. É uma experiência. Não é uma doutrina teológica que a gente fica sabendo e dá glória a Deus e continua indo para o inferno. Ela é uma experiência de fato. Quando este homem reconheceu que precisava morrer, tudo deu certo para ele. Eu queria chamar a sua atenção para a pena de morte na cruz. É interessante que todas as penas de morte, todas as execuções,
são ruins, eu não vejo muita vantagem. A não ser que alguém quisesse se suicidar, por exemplo, como aquele moço que queria se suicidar, mas ele estava pendurado lá numa árvore com a corda amarrada na cintura. Então chegou o amigo e disse: o que é que você está fazendo? Estou me suicidando. Mas você, se suicidando com a corda amarrada na cintura, você não consegue morrer. Tem que amarrar a corda no pescoço. Bem, eu já pus no pescoço, mas tira o fôlego da gente, né? Não gostei. De modo que esse tipo de morte tão confortável que muita gente quer. Mas se você descobrir que você é um pecador miserável e que o digno é te colocar dentro do lago de fogo, onde é a segunda morte, que é a pena de morte, sob a qual todos nós nascemos neste mundo, você vai ter pressa de morrer. Eu vou confessar isto aqui, com todo o meu coração. Depois de ter tamanho horror de pena de morte, eu me lembro que eu passei a clamar a Deus, com urgência, dizendo: Senhor, eu preciso desta morte, eu preciso morrer, Senhor. Venha ao meu encontro, tem misericórdia de mim, eu preciso morrer, Senhor. Eu havia lido Romanos 6, versículos 1 e 2. Pois que permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Meus amados, eu descobri que neste morrer estava uma vitória para cessar o pecado na minha vida. Oh, eu comecei a clamar por essa morte. Bendita morte, urgente morte, necessária morte, querida morte. Senhor, dá-me esta morte e tem misericórdia de mim. Até que ele me levou a Romanos 6:11. E lá eu encontrei meu descanso. Porque lá diz o texto: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse dia eu pude dizer: Deus, eu agora estou morto. Aleluia. Aleluia. Agora eu cumpri a lei. O texto de Gálatas 2:19 diz lá: eu pela lei estou morto. O que a lei queria era a nossa pena de morte. Eu sei que alguém levantaria uma pergunta: mas Jesus não nos tirou de debaixo da lei? Não, senhores. Jesus nos levou a cumprir a lei. Porque Jesus também não podia transgredir a lei. Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir a lei. Siga-me. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nada da lei poderá ser negligenciada, transgredida. E Jesus não chegou aqui e te encontrou um pecador miserável debaixo da lei. Qual é o teu estado? Eu estou debaixo da lei, Senhor. E o que a lei está exigindo de você? Está exigindo a minha morte, porque eu sou pecador, e o salário do pecado é a morte. O efeito do pecado é esta morte. Agora seria a hora do pecador, não é? Tratar logo com um advogado. Outro dia conversava com um advogado e disse: mas os advogados deixaram o conceito de advocacia cair muito. Por quê? Porque um advogado é uma pessoa que está para trabalhar pela justiça. Hoje o conceito de advogado que se tem é o seguinte: o advogado melhor é aquele que melhor sabe ludibriar a lei. Eu estou me lembrando do nosso amado Dr. Rui, numa sentença que ele teve que dar na vara criminal onde está trabalhando até hoje. Ele disse: eu sabia que o indivíduo era criminoso, que o indivíduo
era culpado, que o indivíduo tinha que pagar. E sabe o que mais? Crente. Crente sim. E tinha que pagar. Mas o advogado dele foi tão astuto, ludibriou a lei, ludibriou a justiça e o colocou como inculpável na minha presença. Eu disse, bem, diante de todos esses dados, eu como juiz sou obrigado a dar apenas esse veredito. O senhor não deve nada. Ele disse, mas eu sabia o fundo de toda aquela questão. Eu sabia perfeitamente que aquele homem precisava ser duramente punido pelo seu crime. Mas o advogado conseguiu ludibriar a lei. Meus amados, isso não é advogado, não. Um advogado estuda direito. O emblema do advogado é aquela balança. Para que lado que ela deve pender? Não, ela tem que ficar parada no meio do aferidor. Ela tem que ser a justiça. Mas o nosso amado Dr. Rui disse o seguinte: o senhor está justificado, o senhor não será condenado, o senhor escapou da justiça dos homens, mas de Deus, o senhor, da justiça de Deus, o senhor não escapa. Não escapará. O homem ficou todo vermelho, todo envergonhado, e se levantou dali mais confuso do que justificado. Agora Jesus não tem esse plano. Qual é o seu plano? Seu problema? Meu problema é que eu estou condenado à pena de morte, estou debaixo da lei. O que é que o senhor vai fazer? Nós vamos quebrar o galho, nós vamos dar um jeitinho, nós vamos fazer aí um malabarismo, vamos fazer aí umas confusões. Não, senhores. Vamos arranjar aí uns subornos? Não, senhores. Se você está condenado à pena de morte, você tem que morrer. E tal prova que você tem que morrer está no fato de que eu vou morrer em seu favor. Jesus não precisava morrer. Ele nunca foi um transgressor de lei. A palavra de Deus está cheia de afirmar que ele é o justo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22. E logo em seguida, o outro, capítulo 3, verso 18. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele não cometeu pecado, nunca cometeu, e nem na sua boca se achou engano. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O justo morreu ali, é Jesus. Foi por isto que ele nos atraiu lá naquela cruz, para nos levar a morrer, porque isto é que é justo. A alma que pecar, esta morrerá, ou morrerá na cruz em Cristo, ou morrerá eternamente no lago de fogo. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, é ali aonde se morre eternamente, se não morrer na cruz em Cristo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte. Se não morrer na cruz em Cristo, vai morrer a segunda morte. Você conhece esta ideia de matar defunto? Dizem que depois que os soldados executaram o Mussolini lá na Itália, ele foi morto lá por um grupo de soldados. Diz que uma senhora, mãe de um soldado
do exército italiano, chegou lá com um revólver e deu mais 6 tiros no cadáver do Mussolini. Mas não era preciso mais, não é verdade? Se você morreu em Cristo, a morte não se repetirá mais. Você não estará mais naquela morte do lago de fogo, porque você já morreu em Cristo. A sua experiência de morte já se deu. E quanta vitória está aí. Eu estou autorizado a contar a experiência do pastor Sérgio, lá de Porto Velho. Este irmão, depois que teve a experiência de novo nascimento, foi acometido de uma tempestade de injúrias, de acusações, de impropérios, de ofensas, de toda espécie de males que se poderia inventar, se desfechou contra este homem. Umas 20 pessoas, uns 20 colegas, pastores, lançaram sobre ele lama de muita qualidade, de muita espécie. E este irmão se achava numa reunião do conselho de pastores da denominação dele, lá em São Paulo. Quando chega aí, às mãos do presidente do conselho, uma carta tão grande quanto tremenda. Eram acusações excessivamente fortes. O presidente mandou chamar o pastor Sérgio para o seu gabinete e disse-lhe: pastor Sérgio, eu não sei o que lhe dizer. A única coisa, eu vou lhe dar essa carta para o irmão ler. O irmão leia. E esta carta vinha de lá, de Rondônia. Aquelas acusações todas, ele leu aquela carta até o fim. Leu a assinatura de cada um daqueles pastores. Era um abaixo-assinado. E em seguida, ele estendeu a carta sobre a mesa e disse ao presidente: irmão, eu sou um homem morto. Desde o dia em que vi que Cristo me atraiu para morrer nele, eu morri. Eu estou morto. Todas estas acusações que aqui estão não me atingem. E cada uma destas pessoas aqui se acham francamente perdoadas, porque eu me sinto com muita pena, com muita compaixão desses ministros que são capazes de injuriar. Eu estou com pena. Eles não têm a experiência de morte que eu tenho. Eu já preguei a eles esta experiência de morte, eles rejeitaram. Mas aí está o fruto dessas atitudes. Mas eu morri, pastor. Eu morri. E ainda mais, tirou do bolso a sua carteira, a sua credencial de pastor, de ministro daquela denominação. Se o irmão pode recolher a minha credencial, disse: Deus me livre, pastor. Deus me livre. Se o senhor é um homem morto, acabou-se. Deus me livre. Eu não quero nem pôr a mão nessa credencial. Guarde isso, põe no seu bolso. O senhor é um pastor de Deus. O senhor é um ministro de Deus. Agora, a única coisa que nós precisamos é de uma sindicância. Diz: perfeitamente, precisamos. E lá se foi a sindicância de São Paulo, a Rondônia. E a sindicância trabalhou chegando até a última aplicação. E ele não era culpado da mínima daquelas acusações. Ele disse: mas eu estou morto. Meu. O que mais que vão achar na vida de um morto? Não é verdade que quando um sujeito mau morre, ele até fica bonzinho? Todo mundo fica elogiando. Eu me lembro daquela senhora que batia por outra, apanhava do marido todos os dias. Todos os dias. Quando não era de manhã, era à noite. E o homem morreu.
E puseram o corpo do homem lá na sala da casa, e esta mulher chorava, mas chorava e chorava. Aí os vizinhos ficaram implicados com aquele chorar sem fim. Por que que a senhora está chorando? O seu marido não lhe dava uma surra por dia? Dava. O que é que a senhora deseja? Não foi um alívio a senhora se ver livre desse marido? Mas ele assobiava tão bonito, não é? Ela estava apaixonada pelas virtudes dele. Quando a gente morre, fica cheio de virtude. Cheio de virtude. Mas é em Cristo Jesus que quando a gente morre, fica verdadeiramente cheio de virtudes. Porque até aqui estou falando de falsas virtudes. É uma espécie de reverência que se dá assim, como uma homenagem póstuma a um morto, não é? Para que falar mal, não é? Já sofreu a desgraça de morrer e a gente ainda vai tripudiar sobre isso. Já foi tarde, mas que pena, né? E assim a gente usa sempre uma expressão um pouco mais generosa. E agora, o texto de Gálatas 2,19 disse: para que morremos ali? Eu, para a lei, morri. Pela lei, morri. E o texto diz aqui, a fim de... Como é que está escrito aí? Eu, pela lei, morri para a lei, a fim de, ou para viver. Opa! É isso? Morre-se para viver? Este é o absurdo de Deus. Você não leu na palavra de Deus que a palavra da cruz é a sabedoria? Ela é a sabedoria. Ela é tanta sabedoria que a gente morre nela para viver. Quem morre nesta cruz em Cristo, quem morre no corpo de Cristo na cruz, ganha uma vida. O Cristo que morreu na cruz está morto? Ele não está morto, ele está vivo. Está vivo? Romanos 6, versículo 5, mostrando-nos aqui que se participamos de sua morte, então somos participantes também da sua ressurreição. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. E o que é essa ressurreição? Essa ressurreição está lá num texto que não me canso de citar. Ele enche a minha alma cada vez que eu recorro a ele. Efésios 2, 5, chamando-nos a atenção para este ponto, que no ato da ressurreição de Jesus Cristo, nós ganhamos a vida dele. Agora, você vai ficar bem sabendo o que é novo nascimento. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos deu vida juntamente com Cristo. Então morremos com Cristo para viver. Morremos a fim de desocupar o espaço, a fim de que Ele coloque a sua vida. Eu sempre faço esta pergunta: será um bom negócio Deus tirar de você uma vida pecadora? Uma vida que te vai levar a habitar eternamente no lago de fogo, sem mais poder sair dali? Tirando esta sua vida, por aquela morte com Cristo na cruz, e colocando em você a vida de Jesus, pela ressurreição. A vida de Jesus em você. Enche a minha alma esta expressão, a vida de Jesus em você. Para mim, esse aqui é o tesouro. Aquele homem que procurava pérola de grande preço, esta vida de Jesus em mim é minha riqueza. Quando alguém me pergunta, vamos à profetisa? Não, eu não vou, eu já tenho a vida de Jesus. Ela lá não tem coisa melhor. Vamos falar línguas? Não vou também, eu já tenho a vida de Jesus. Isso aqui é o melhor. Vamos aonde? Vamos após o anticristo?
Não, eu já tenho a vida do próprio Cristo dentro de mim. Este aqui é o melhor. Esta aqui é a riqueza, esta aqui é o tesouro. Você sabe o que é novo nascimento? Novo nascimento é Deus tirar a nossa vida lá na cruz e colocar em nós a vida de Jesus. Você entende esta palavra, Cristo vive em mim? É depois que você perdeu a sua vida lá na cruz. Esta vida de Jesus fica em você. Nunca me esqueço daquele caboclo, que se eu pudesse agora, eu ia trepar aqui em cima desta grade, para dizer como aquele homem ficou, e ele me ouvia, virado para aquele lado, mas tão incômodo, eu estava em pé ali pregando, ele em cima de uma cerca de tábua, e ele me ouvindo. Eu notei que aquele era um dos meus ouvintes muito atenciosos, porque não estava nem se incomodando com a dificuldade que ele tinha arrumado para ficar ali pendurado, me ouvindo. Então eu me voltei para este homem, que me parecia estar muito atento. E lhe perguntei: meu amigo, se Deus tirar a sua vida pecadora e colocar no Senhor a vida de Jesus, será que o Senhor muda? Oh, esse homem estava me dando tanta atenção. E ele me deu esta resposta. E como muda? Sim, Senhor. E como muda? É novo nascimento, meus amados. Mas dizem por aí que a gente nasce de novo, não é desse jeito, é de outro modo. Bem, por aí se pode nascer de novo de muitos modos, mas por aqui, pela Bíblia, só se nasce de novo morrendo em Cristo, ressuscitando em Cristo e possuindo a vida de Cristo. O seu Allan Kardec diz que a gente nasce de novo, morrendo, nascendo outra vez, tornando, morrendo, tornando, nascer, aquela infinita reencarnação. Mas a Bíblia não aceita isto, não é? Outros dizem que a gente nasce de novo quando se batiza na igreja, mas a Bíblia não aceita isto. Outros dizem que nascem de novo quando são curados, outros quando... E assim arranja-se uma porção de confusões. Mas a Bíblia só aceita que se morre e se nasce. 1 aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 36, que finalmente virá aqui para completar este fato maravilhoso. Bendita a morte e bendita a ressurreição com Cristo. Creio este fato. Foi isto que ele fez por mim. Foi nele que fui atraído e morto naquela cruz. Ele morreu ali pelo pecado, eu morri ali por causa do meu pecado. Nele. Insensato. E nesta morte com ele. Pode ler. Insensato. O que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Vamos repetir esta frase. Insensato. O que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Eu queria nascer, mas eu não queria morrer. Insensato. Esse método é insensato. A Bíblia está chamando a atenção para esta insensatez. Não se nasce se primeiro não morrer. Não morrer. E foi isto que Jesus fez. Ele nos atraiu lá para aquela cruz, nos fez morrer como a lei exigia. Morremos, tornamos-nos participantes da sua ressurreição, ressuscitamos com ele e a sua vida ficou em nós. Isso que se chama novo nascimento. Você já experimentou isto? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.